O correto processo de pré-sensibilização. Em transplantes humanos, sempre buscamos compatibilidade de tecidos entre o doador e o receptor, porque, havendo diferenças evidentes, o sistema imunológico consegue reconhecer o enxerto como um elemento estranho. As diferenças tornam-se ainda maiores quando espécies diferentes são utilizadas. Materiais de origem animal são completamente diferentes dos humanos, e por isso é extremamente importante que passem por um processo de pré-sensibilização a antígenos para eliminar todos os elementos que o sistema imunológico é capaz de reconhecer como estranhos. São dois os principais sistemas de pré-sensibilização: o térmico e o biológico. Qual é a diferença entre eles? O sistema térmico, conhecido há 20 anos, é aplicado por diversas empresas para produzir, por exemplo, o Pyrost e o BioOss. O sistema baseia-se em uma operação de calcinação. O osso é aquecido a uma temperatura extremamente alta, de 600 a 1200 graus centígrados. A parte orgânica é completamente sublimada e o resíduo remanescente é a parte mineral. As diferenças entre as várias espécies residem na parte orgânica, porque o cálcio residual é comum a todas, ou seja, o componente mineral dos seres humanos é exatamente o mesmo que se encontra nos cavalos, bovinos e todos os outros mamíferos, enquanto o componente orgânico é diferente. Em vez disso, nós aplicamos o sistema biológico mais avançado e recente. Esse sistema não requer calcinação, baseando-se em um processo seletivo químico-enzimático processado a 37 graus Celsius. As enzimas são usadas, por exemplo, em hematologia para limpar o sangue. Uma seleção de enzimas foi desenvolvida para eliminar todas as células individuais e todos os tipos de proteínas presentes em ossos esponjosos e corticais. O processo pode ocorrer a uma temperatura de 37 graus Celsius, pois as enzimas funcionam à temperatura do corpo e são aplicadas aos produtos Osteoplant e Biogen, exclusivos da Biotech. Diferenças entre os dois sistemas. Novas tecnologias e novos métodos nos permitiram avaliar os prós e os contras do método térmico. Graças a temperaturas que variam de 600 a 1200 graus Celsius, a eliminação dos fatores de risco relativos à parte orgânica é absolutamente segura. Nada de origem orgânica consegue sobreviver a essas temperaturas, que, no entanto, modificam a composição física da apatita óssea, que na natureza forma-se a 37 graus centígrados e alguma pressão atmosférica. A alta temperatura altera a composição dos cristais, gerando uma forma alotrópica, ou seja, os cristais passam por um processo de ceramização, transformando-se em cristais de hidroxapatita. A hidroxapatita é um composto individual que simula o osso natural e, por muitos anos, diversas empresas perseguiram o objetivo de desenvolver uma imitação do osso natural por meio da sintetização da hidroxapatita. O osso natural, modificando-se de apatita para hidroxapatita, torna-se, portanto, não absorvível. Movida pela necessidade de obter um material que não fosse morfologicamente modificado, a Biotech desenvolveu um processo de pré-sensibilização a partir da seleção de enzimas à temperatura de 37 graus centígrados. Esse método não induz qualquer modificação nas ligações químicas da molécula de apatita, e o processo leva à criação de ossos totalmente pré-sensibilizados a antígenos, isentos de todas as substâncias orgânicas que podem ser reconhecidas como elementos estranhos. O tratamento biológico enzimático não modifica o cristal de apatita, e assim obtemos apatita óssea antes e depois do processo. Com isso, os osteoclastos reconhecem os enxertos como ossos naturais, absorvendo-os em prazos fisiológicos. Os produtos Biotech pré-sensibilizados a antígenos, por meio de um processo biológico enzimático que leva à eliminação absoluta dos lipídios e proteínas,
são totalmente reabsorvíveis. Algumas empresas usam métodos que só permitem a pré-sensibilização parcial a antígenos. Com eles, os lipídios e as proteínas continuam presentes em teores variáveis de 10 a 29%. A 29% tem-se um nível muito alto de resíduo orgânico e o sistema imunológico certamente reconhecerá o material como um corpo estranho. A possível reação imunológica depende também da quantidade de material que estiver sendo utilizada. Em aplicações odontológicas, o material pode até ser expelido, uma vez que o tecido que o recobre é muito fino. Com o uso de produtos submetidos à calcinação ou parcialmente pré-sensibilizados a antígenos, a regeneração óssea é prejudicada e o material não é absorvido. Esses produtos, de fato, não são sequer levados em consideração nem aceitos na área de ortopedia. Por sua vez, os produtos biotech são normalmente empregados em procedimentos ortopédicos.